Vamos dar prosseguimento ao estudo em Escatologia Bíblica, Sinais da Vinda de Jesus. Hoje vamos estudar os seguintes sinais da vinda de Jesus: pregação do Evangelho e multiplicação do conhecimento. Anteriormente, nós vimos enganos, falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas e grandes sinais do céu. São sinais do começo das dores dos judeus. Também vimos perseguição aos cristãos, antissemitismo, escândalos, traições, ódio, tempos trabalhosos, multiplicação da iniquidade e diminuição do amor, sinais durante as dores de Israel. Mateus capítulo 24, versículos 9 ao 14. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Marcos capítulo 13, versículo 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Daniel capítulo 12, versículo 4. São 3 versões bíblicas desse mesmo versículo. O primeiro diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Próxima versão: Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. E a última versão: Mas você, Daniel, guarde segredo sobre essa profecia. Deixe-a selada para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos, quando haverá grande busca de conhecimento por todo o mundo. Como considerações iniciais, eu vou deixar esse texto de um comentarista bíblico, e ele fala a respeito das boas novas em Mateus 24:14. Então, do grego evangelizo, notícias boas ou boas novas de várias formas, usada no Antigo Testamento, segundo a Septuaginta, para qualquer tipo de notícias boas, bondade de Deus, bênçãos messiânicas também. E é usada no Novo Testamento para o reino dos céus e de Deus, que é o caso aqui que vamos estudar, a Deus, a Jesus Cristo, a salvação, incluindo todas as fases da redenção de Romanos 1,16, a graça de Deus, a paz, as promessas, a verdade, fé, esperança, imortalidade, bênçãos da nova aliança, chamada de o Evangelho 74 vezes. Existe apenas um Evangelho e tanto os judeus quanto os gentios devem obedecer a todo o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. O Evangelho do Reino não é somente de um reino vindouro, mas da salvação e de todos os benefícios das boas novas de Cristo. Temos como base, então, os textos de Mateus 24:14 e Marcos 13:10. As boas novas anunciadas por Jesus. Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Mateus capítulo 4, versículos 17 e 23. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus.
Continuamos com as boas novas anunciadas por Jesus, Lucas capítulo 4, versículos 43 e 44. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Algumas considerações a respeito do reino dos céus e do reino de Deus. Será que existe alguma diferença entre eles? Literalmente, reino dos céus, liderado por Jesus Cristo, com o propósito de restabelecer o domínio de Deus nessa parte rebelada de seu reino. Só é encontrado em Mateus, porque este é o evangelho do Rei Jeová. É um termo dispensável e se refere ao reino do Messias na terra, oferecido tanto por João quanto por Jesus. Foi rejeitado e então adiado até que Cristo volte para estabelecê-lo. É agora o reino da profissão. As parábolas do reino se aplicam à nossa era. No fim dos tempos, Cristo virá e estabelecerá literalmente um reino terreno para sempre. Durante os primeiros 1000 anos de seu reino eterno, ele extinguirá toda rebelião e livrará a terra de todos os rebeldes. Então Deus se tornará tudo em todos como era antes da rebelião. Tudo o que é dito acerca do reino dos céus também pode ser dito a respeito do reino de Deus, porque o primeiro é apenas o aspecto terreno do último. Entretanto, há muitas coisas ditas do reino de Deus que não podem se aplicar ao reino dos céus. Reino de Deus. A soberania de Deus sobre o universo inclui o reino dos céus. Ela é usada 70 vezes e o reino dos céus 33 vezes. Como o reino dos céus é parte do reino de Deus, algumas coisas podem ser ditas de ambos, mas existem outras coisas ditas a respeito do reino de Deus que não podem ser aplicadas ao reino dos céus. E nós veremos então 18 contrastes entre os dois reinos. Aqui está a tabela então falando do reino dos céus e do reino de Deus. Messias como rei está ligado ao reino dos céus e Deus como rei ligado ao reino de Deus. O reino dos céus vem dos céus, o reino de Deus é no céu e na terra. O reino dos céus está somente sobre a terra, já o reino de Deus no céu e na terra. O reino dos céus tem um escopo limitado, o reino de Deus tem um escopo ilimitado. O reino dos céus é político e o reino de Deus moral e espiritual. O reino dos céus é futuro, o reino de Deus é passado, presente e futuro. O reino dos céus está sob Cristo, o reino de Deus, Deus sobre todos. O reino dos céus é dado a Cristo, o reino de Deus não é dado. O reino dos céus começa na segunda vinda, e o reino de Deus é agora. O reino dos céus está somente sob o céu. O reino de Deus é sobre tudo. O reino dos céus é judaico terreno, o reino de Deus angelical celestial. O reino dos céus é local e planetário, já o reino de Deus universal e interplanetário. A capital terrena está ligada ao reino dos céus. O reino de Deus, a capital é celestial. O reino dos céus é dispensacional no propósito, já o reino de Deus eterno no propósito. O reino dos céus tem um começo e o reino de Deus ele é atemporal, infinito. O reino dos céus, o joio está nele agora. Já o reino de Deus, somente quem nasce de novo está dentro dele. Para o reino dos céus, um sinal marca a sua vinda. Já o reino de Deus, ele é sem sinal. E finalmente, sobre o reino dos céus, carne e sangue o herdam, porque ele é para as pessoas terrenas, naturais. Já o reino de Deus, somente os santos ressurretos e glorificados herdam todas as coisas. Então, este é um comentarista e ele nos traz essas 18 diferenças entre esses dois reinos. A lista acima se aplica ao reino dos céus no seu aspecto literal, e não ao plano da profissão, como explicado nesta nota aqui, que nós vamos ler na sequência, sobre o reino dos céus. No atual plano da profissão,
O joio e o trigo, os bons e os maus, estão misturados no mesmo reino. No fim desse século, as duas classes serão separadas. Os que somente professam fazer parte do reino dos céus serão enviados para o inferno, e os que realmente são herdeiros irão continuar nele em seu aspecto literal para sempre. Vamos agora para o comissionamento da pregação do Evangelho. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 fala da grande comissão. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Atos capítulo 10, do versículo 40 ao 43, Pedro vai a Cesareia e prega na casa de Cornélio. A este, Jesus, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Agora vamos para as boas novas anunciadas pelos profetas, apóstolos e discípulos de Cristo. Isaías 52:7, o anúncio do reino de Deus. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 ao 17, como receber a justiça de Deus e como a fé é recebida. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Efésios capítulo 3, versículos 4 ao 6. A igreja, uma revelação especial a Paulo. Quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus,
por meio do Evangelho. Novamente em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 17 ao 25, a mensagem da cruz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Colossenses capítulo 1, versículos 21 ao 23, o contexto trata da excelência da pessoa e da obra de Cristo. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Falemos um pouco sobre a criação de Deus anunciando a sua existência. Salmos 19, versículo 1 ao 6, a criação maravilhosa de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Oposição e resistência às boas novas, resistência ao Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Aqui a oposição de Satanás à pregação do Evangelho. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Lucas capítulo 8, versículos 11 ao 15, aqui trata da explicação da parábola do semeador. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Aqui falando da inconstância dos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Os falsos profetas também oferecem resistência às boas novas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. 1 Pedro capítulo 4, versículos 17 e 18, falando sobre o julgamento, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Até aqui então nós vimos a pregação do Evangelho, a disseminação das boas novas em todo o nosso tempo, até o ano de 2023. E aqui nós veremos as boas novas anunciadas durante a grande tribulação, que não sabemos quando iniciará. Falando aqui sobre as duas testemunhas mártires, Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e 4, eles pregarão durante a grande tribulação, mais precisamente na segunda metade da grande tribulação. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, pregação do Evangelho durante a grande tribulação e também durante o milênio. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui um anjo estará pregando o Evangelho eterno durante a grande tribulação. E para finalizarmos o estudo deste primeiro grande sinal, a pregação do Evangelho por todo o mundo, diz no final do versículo 14, então virá o fim. Para este autor, ele se refere ao Evangelho do Reino sendo pregado novamente como um testemunho a todas as nações. Isso só pode estar se referindo ao Evangelho original, que incluía a pregação, o ensino e a cura, como começou com Cristo e a igreja primitiva. Não poderia ser o anúncio do reino vindouro, porque as pessoas o fazem agora e oram diariamente: venha o seu reino. Isso mostra claramente outra grande descida do Espírito e um renascimento do programa original do Novo Testamento em toda a sua plenitude. E fechando o estudo de hoje, multiplicação do conhecimento, ou da ciência do saber, ou da revelação da profecia. Diz em Daniel 12:4, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento, o saber, a ciência se multiplicará. E a respeito deste tema, vamos analisar 3 comentaristas bíblicos. O conhecimento se multiplicará. As modernas invenções são apresentadas quase que universalmente como cumprimento das profecias. A única razão pela qual isto é verdade é o cumprimento de Daniel 12:4. O conhecimento aumentará. Este é o primeiro comentarista. Vamos ao segundo. Muitos pensam que esta expressão é uma profecia sobre os avanços do conhecimento científico e da tecnologia. O sentido da palavra ciência no texto de Daniel tem a ver com o saber das coisas, ser ou estar informado, ou ter conhecimentos específicos sobre algo. Por isso, a multiplicação da ciência refere-se ao aumento do conhecimento sobre o conteúdo expresso da profecia de Daniel,
não tendo relação alguma com o avanço da ciência formal. E o último comentarista diz que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Refere-se então para ele ao tremendo aumento da tecnologia que fez a sua grande estreia no início do século XX. Também se refere ao conhecimento da palavra de Deus, que aumentará grandemente nestes últimos dias, especialmente o conhecimento com respeito à profecia bíblica. Independentemente da interpretação mais correta a respeito desse texto, nós devemos sim estudarmos a palavra de Deus, estudarmos as profecias bíblicas e também fazermos uso da internet, fazermos uso das redes sociais como uma ciência que está à nossa disposição para levarmos o evangelho também a toda a face da terra. Chegamos ao final de mais um estudo sobre os sinais da vinda de Jesus. Vimos hoje a pregação do Evangelho e a multiplicação do conhecimento. Semana que vem traremos mais sinais da vinda de Jesus. Até lá!